Em uma manhã chuvosa de verão no Rio de Janeiro, as ruas de Lapa pulsavam com a vida caótica e vibrante da cidade. A água escorria pelas calçadas irregulares, misturando-se ao fedor de lixo acumulado e ao aroma de café forte que vazava das vendinhas improvisadas. As fachadas coloniais, outrora elegantes, agora exibiam rachaduras e grafites coloridos que contavam histórias de protestos e amores efêmeros. No meio dessa sinfonia urbana, uma menininha de 9 anos, chamada Luísa, se encolhia sob o toldo rasgado de uma barraca abandonada. Seus cabelos pretos, embaraçados e molhados, grudavam no rosto sujo de terra e lágrimas secas. Os olhos castanhos, grandes e expressivos, carregavam uma tristeza profunda, como se o peso do mundo tivesse sido depositado em ombros tão frágeis. Luísa havia chegado ali há meses, após o desastre que mudara sua vida para sempre. Um deslizamento de terra nas favelas de Rocinha, desencadeado por chuvas torrenciais, engolira sua casa humilde na encosta da montanha. Seus pais, trabalhadores pobres que vendiam frutas no mercado local, foram vítimas da tragédia. Seu pai, um homem forte de mãos calejadas, e sua mãe, com um sorriso sempre pronto para animar o dia, desapareceram sob a lama e os escombros em uma noite de terror. Luísa sobrevivera por milagre, arranhada e aterrorizada, resgatada por vizinhos que a encontraram agarrada a uma árvore retorcida. Mamãe, papai, murmurava ela nas noites frias, revivendo o barulho ensurdecedor da terra se movendo, o cheiro de umidade e o grito abafado que ecoava em seus pesadelos. Desde então, a rua se tornara seu lar. Ela perambulava pelas vielas estreitas de Lapa, onde o samba ecoava de bares escondidos e o cheiro de feijoada pairava no ar úmido. As ruas eram um labirinto de cores, paredes pintadas de azul e amarelo, fios elétricos pendurados como teias de aranha e crianças correndo descalças entre poças d'água. Luísa pedia esmolas aos turistas que desciam do bonde amarelo, com seu sorriso amarelo desbotado pela fadiga. Por favor, senhor, uma moeda para comer, implorava, estendendo a mão pequena e suja. Alguns davam moedas, outros a ignoravam, e uns poucos a enxotavam com palavras duras. Mas Luísa não era como as outras crianças de rua. Dentro dela ardia um dom misterioso, um presente divino que ela mal compreendia. Tudo começara antes do deslizamento. Sua avó, uma mulher devota, que frequentava a pequena igreja de São Jorge na favela, sempre dizia que Luísa era tocada por Deus. Aos 7 anos, ela curara o cachorro da família de uma ferida da infeccionada, simplesmente ajoelhando-se ao lado dele e orando em voz baixa, com as mãos trêmulas sobre o pelo sujo. O animal se erguera como novo, latindo de alegria. Depois, uma vizinha idosa, com artrite que a impedia de andar, recuperara os movimentos, após Luísa sussurrar uma prece ao seu ouvido. É o milagre da fé, minha netinha, dissera a avó, beijando sua testa. Mas Luísa não falava sobre isso, temia que as pessoas a chamassem de louca ou, pior, tentassem usá-la. Agora, sozinha nas ruas, ela usava seu dom em segredo, orando por mendigos doentes que encontrava nos becos, vendo febres baixarem e feridas fecharem sob o manto invisível de sua fé. Naquele dia, a chuva a amainara, deixando o ar pesado e pegajoso. Luísa decidiu descer em direção à Zona Sul, onde os turistas eram mais generosos. Seus pés descalços chapinhavam nas poças ao longo da Avenida Atlântica, em Copacabana. A praia se estendia à sua frente, com ondas azuis quebrando na areia branca, e o calçadão de mosaicos pretos e brancos brilhando sob o sol tímido. Mas para Luísa era um mundo distante. Ela se contentava em roubar olhares para os quiosques coloridos, onde famílias ricas comiam pastel e bebiam água de coco.
Seu estômago roncava, lembrando-a de que o pão endurecido da véspera era tudo o que comera. Foi ali, perto do forte de Copacabana, que o destino a levou a cruzar com Rodrigo Almeida. Aos 45 anos, Rodrigo era um homem imponente, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava pelo litoral brasileiro. Seus cabelos grisalhos, penteados com precisão, e o terno italiano sob medida contrastavam com o caos da rua. Ele caminhava com passos lentos, apoiado em uma bengala de ébano, o rosto marcado por linhas de dor e amargura. O câncer de pâncreas o consumia há 2 anos, uma sentença de morte que os médicos confirmavam em cada consulta. Remédios caros aliviavam a dor, mas nada curava o tumor voraz que devorava sua vitalidade. Rodrigo, outrora um visionário que construíra seu império do nada, agora via o mundo através de um véu de cinismo. A vida é uma farsa, murmurava para si mesmo, ignorando os olhares de pena de seus funcionários. Naquele momento, ele saía de uma reunião em um de seus hotéis na praia de Copacabana. Seus seguranças, 2 homens robustos de ternos escuros, flanqueavam-no como sombras. Luísa, faminta e ousada, aproximou-se dele enquanto ele esperava o carro. Senhor, por favor, me dê algo para comer. Eu não coma nada hoje, disse ela, a voz trêmula, estendendo a mão. Seus olhos suplicantes encontraram os de Rodrigo, e por um instante algo nele se mexeu. Uma lembrança distante de sua própria infância pobre em uma favela de São Paulo. Mas a dor o endurecera. Um dos seguranças a empurrou bruscamente. Sai daqui, sua pirralha suja. Não vê que o senhor está ocupado? O homem riu, e o outro se juntou, zombando. Olha só, uma mendiga das favelas, achando que pode se aproximar do senhor Almeida. Vai roubar o quê? O relógio dele? Luísa cambaleou para trás, caindo no chão molhado. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as engoliu. Rodrigo observava a cena, impassível. Deixem-na ir, não vale o tempo, disse ele, a voz fria como o vento do mar. Essas crianças são como ratos, se alimentam do lixo da cidade e espalham doenças. Seus olhos passaram por ela como se fosse invisível, mas internamente uma pontada de culpa o atingiu. Por que ele se tornara tão cruel? O câncer não só comia seu corpo, mas também sua alma. Luísa se levantou, limpando as mãos na saia esfarrapada, e fugiu correndo pelo calçadão. O coração batia forte, uma mistura de humilhação e raiva. Por que as pessoas são assim? Deus, por que me deixas sozinha? Pensou ela, enquanto se perdia na multidão de banhistas e vendedores ambulantes. Mas algo a impeliu a seguir o carro de Rodrigo, que agora serpenteava pela Avenida Vieira Souto, em Ipanema. A rua era um paraíso para os ricos, prédios modernos com varandas floridas, boutiques de grife e o mar turquesa ao fundo. Luísa caminhava à margem, escondendo-se atrás de palmeiras, impulsionada por uma força invisível. Seu dom sussurrava em seu coração. Ore por ele, Luísa. Ele precisa de você. Ao anoitecer, ela chegou aos portões imponentes da vila de Rodrigo, em Ipanema. A mansão era um oásis de luxo. Muros altos cobertos de bugenvílias roxas, uma piscina iluminada que refletia as luzes da cidade e o som distante das ondas. 2 seguranças patrulhavam a entrada e empregados uniformizados preparavam o jantar na cozinha envidraçada. Luísa se agachou atrás de um muro baixo, do outro lado da rua, onde uma fileira de bares chiques atraía casais elegantes. O ar cheirava a jasmim e churrasco, contrastando com o fedor das ruas que ela conhecia. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela observava as janelas iluminadas. Dentro, Rodrigo se sentava em uma poltrona de couro, segurando um copo de uísque, o corpo curvado pela dor aguda que o atacava novamente.
Por que eu, Deus? Por que me castigar assim? Pensava Rodrigo, apertando o abdômen. Seus pensamentos vagavam para o passado, a ascensão meteórica de pobre a magnata, as esposas que o abandonaram ao saberem da doença, os filhos distantes que o viam como um fardo. Ele era rico em bens, mas pobre em afeto. O médico havia dito naquela manhã, mais 6 meses no máximo. A solidão o sufocava mais que o câncer. Luísa, impulsionada por sua fé inabalável, ajoelhou-se na calçada úmida. Seus joelhos doíam no concreto irregular, mas ela não se importava. Senhor, olha para esse homem. Ele está sofrendo, como eu sofri. Cure-o, por favor. Toque seu corpo com tua mão misericordiosa. Que ele sinta teu amor como eu sinto nos momentos escuros. Sua voz era um sussurro, mas carregada de emoção pura. Ela fechou os olhos, as mãos unidas em prece, e uma luz sutil pareceu emanar dela, invisível aos olhos mortais, mas poderosa. Lágrimas caíam enquanto ela revivia as memórias dos pais, o abraço quente da mãe, as histórias do pai sobre um futuro melhor. Faça-o ver que a vida pode ser boa de novo. Naquela noite, enquanto Luísa orava incansavelmente, algo extraordinário começou a acontecer dentro da vila. Rodrigo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, aliviando a dor pela primeira vez em meses. Ele piscou, confuso, e adormeceu com um suspiro de alívio inesperado. Luísa, exausta, se encolheu ali mesmo, sob as estrelas de Ipanema, sem saber que suas palavras haviam iniciado uma transformação que mudaria tudo. O sol nascente tingia o céu de Ipanema com tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas do oceano como uma tela viva pintada por um artista divino. As ruas da praia acordavam devagar. Corredores matinais batiam os pés no calçadão ondulado. Vendedores de suco de laranja fresca montavam suas barracas coloridas e o cheiro salgado do mar se misturava ao aroma de pão quente das padarias próximas. Luísa acordou encolhida contra o muro frio, os ossos doloridos pela noite passada no concreto. Seus olhos, ainda pesados de sono e oração, varreram o ambiente. A vila de Rodrigo se erguia majestosa à sua frente, com portões de ferro forjado que pareciam inabaláveis, guardados por câmeras piscantes e um segurança bocejando em sua cabine. Ela se sentia exausta, mas uma paz estranha a envolvia, como se suas preces da noite anterior houvessem sido ouvidas, mesmo que o mundo ao redor continuasse indiferente. Luísa se levantou, esfregando os braços para afastar o frio da madrugada. Seu estômago protestava alto, lembrando-a da fome que a corroía. Preciso de comida, pensou enquanto se afastava da vila em direção ao centro de Ipanema. As ruas ali eram um contraste gritante com as favelas. Árvores frondosas ladeavam as calçadas, lojas de moda exibiam vitrines reluzentes com roupas que ela só via em revistas velhas, e famílias abastadas passeavam com cães de raça em coleiras de couro. Luísa caminhava cabisbaixa, evitando olhares curiosos. Ela se aproximou de um mercado ao ar livre na Praça General Osório, onde barracas vendiam frutas tropicais, mangas suculentas, abacaxis dourados e bananas maduras. O ar estava impregnado do doce perfume das goiabas, mas para ela era apenas um lembrete cruel de sua miséria. Com ousadia nascida da necessidade, Luísa esticou a mão para uma manga caída no chão, perto de uma pilha. Só uma mordida, murmurou para si mesma. Mas uma vendedora robusta, com avental manchado, a viu e gritou: Ei, sua ladrazinha, sai daqui antes que eu chame a polícia! A mulher avançou, agitando um cacetete improvisado de madeira. Luísa correu, o coração acelerado, tropeçando em uma raiz exposta. Ela se escondeu atrás de uma pilha de caixas em um beco adjacente,
ofegante e chorosa. Por que tudo é tão difícil? Deus, você me ouviu ontem. Por que não me ajuda agora? Seus pensamentos se voltaram para os pais. A mãe colhendo frutas na roça de infância, o pai contando histórias de heróis que venciam a pobreza. Aquelas memórias a aqueciam, mas também doíam como feridas abertas. Enquanto isso, dentro da vila, Rodrigo Almeida despertava em sua cama king-size, cercado por lençóis de seda e o zumbido suave do ar-condicionado. Pela primeira vez em anos, ele não sentiu a dor lancinante que o acordava todas as manhãs. Seu abdômen, outrora inchado e sensível ao toque, parecia normal. Ele se sentou devagar, tocando a pele sob a camisa de dormir. Nada, nenhum latejar, nenhuma náusea. O quê? Sussurrou, o pânico misturando-se à incredulidade. Rodrigo era um homem racional, forjado no mundo dos negócios, onde milagres não existiam, apenas contratos e lucros. Ele se levantou, cambaleando até o banheiro envidraçado que dava para o jardim tropical. No espelho, seu reflexo o encarava. Olheiras menos profundas, a pele com um tom rosado que não via há meses. Deve ser o remédio novo, pensou, mas no fundo, uma dúvida o roía. Ele se vestiu com um robe de cachemir e desceu as escadas de mármore polido, ignorando o mordomo que o saudava com um bom dia, senhor. Na cozinha ampla, com bancadas de granito e eletrodomésticos importados, Rodrigo pediu um café forte. Seus empregados, uma cozinheira idosa chamada Maria e um jardineiro silencioso, notaram a mudança em seu humor. Ele comeu um prato de ovos e frutas sem um enjoo habitual e, pela primeira vez, apreciou o sabor. Maria, o que você colocou no café hoje? Perguntou quase brincando. A mulher piscou, surpresa. Nada de diferente, senhor. Só o de sempre. Rodrigo riu baixinho, um som rouco que ele não emitia há tempos. Mas a euforia foi interrompida por uma ligação do seu médico. Senhor Almeida, venha para um exame urgente. Seus marcadores tumorais, eles mudaram. O coração de Rodrigo disparou. Mudaram? Como? Ele desligou o telefone e saiu para o jardim, onde palmeiras balançavam ao vento marinho. Sentado em um banco de pedra, ele fechou os olhos. Se isso for real, o que significa? Uma segunda chance? Ou apenas uma ilusão cruel? Enquanto isso, Luísa, após escapar do mercado, vagava pelas ruas de Leblon, o bairro vizinho, onde o luxo se intensificava. Prédios altos com portarias vigiadas erguiam-se como sentinelas, e o som de jazz suave vazava de cafés chiques. Ela encontrou um grupo de crianças de rua como ela, brincando com uma bola improvisada de trapos em um playground abandonado. Ei, Lu, vem jogar! Chamou um menino magro chamado João, com dentes faltando e um sorriso contagiante. Luísa se juntou a eles por um momento, rindo enquanto chutava a bola, sentindo um vislumbre de normalidade. Mas a fome a venceu, e ela se afastou para mendigar perto de um restaurante à beira-mar. Turistas com câmeras penduradas no pescoço passavam, alguns jogando moedas em sua latinha enferrujada. Obrigada, senhorita, murmurava ela, os olhos brilhando com gratidão genuína. Foi ali que ouviu rumores. Um casal de idosos, sentados em uma mesa externa, comentava em voz alta. Ouvi dizer que o grande Rodrigo Almeida está melhor. Dizem que o câncer dele sumiu da noite para o dia. Um milagre, não é? A mulher balançou a cabeça. Impossível, deve ser fake news. Mas ele cancelou a reunião de hoje. Parece que está de bom humor. Luísa congelou, a moeda que acabara de receber escorrendo de sua mão. Ele melhorou? Pensou, um arrepio percorrendo sua espinha. Seu dom era isso. Suas orações haviam funcionado. Uma onda de alegria misturada a medo a invadiu. Ela correu de volta para Ipanema, impulsionada por uma urgência inexplicável.
As ruas agora pareciam mais vivas. O trânsito de carros importados buzinava, ciclistas pedalavam pela ciclovia e o sol aquecia a pele dela como um abraço divino. Ao chegar aos portões da vila, Luísa hesitou. Os seguranças ainda patrulhavam e a memória do empurrão na véspera a fez tremer. Mas ela se aproximou, escondendo-se atrás de uma van estacionada. Deus, se foi você, ajude-me a entrar. Ele precisa saber. Orou em silêncio. Um dos seguranças, um homem de meia idade com bigode espesso, saiu para fumar um cigarro. Luísa viu sua chance e correu para o portão entreaberto por um entregador de flores. Ela se esgueirou para dentro do jardim, o coração martelando. O lugar era um paraíso. Gramados impecáveis, fontes borbulhantes e flores exóticas perfumando o ar. Ela se escondeu atrás de uma cerca viva, avistando Rodrigo através de uma janela aberta. Ele caminhava pelo terraço, sem bengala, conversando animadamente ao telefone. Sim, cancele os tratamentos, eu me sinto renascido. Rodrigo desligou e se encostou na balaustrada, olhando o mar. Seus pensamentos eram um turbilhão. Como isso aconteceu? Ontem eu estava morrendo, hoje, vivo. Ele se lembrou da menininha da praia, a pobre mendiga que seus seguranças haviam enxotado. Por um instante, uma culpa lancinante o atingiu. E se, não, ridículo, milagres não vêm de crianças sujas. Mas a semente da dúvida plantada por Luísa começava a brotar. Ele chamou Maria. Você viu alguma coisa estranha ontem à noite? Alguém rondando a casa? A cozinheira negou, mas mencionou. Só ouvi uma voz de criança rezando do lado de fora, mas achei que era o vento. Luísa, ouvindo tudo de seu esconderijo, sentiu lágrimas quentes escorrerem. Ela queria gritar, correr para ele, mas o medo a paralisava. Em vez disso, ela se ajoelhou novamente entre as folhas úmidas, orando com fervor renovado. Senhor, revele a verdade para ele. Toque seu coração como tocou seu corpo. Enquanto isso, Rodrigo, impulsionado por uma intuição inexplicável, caminhou até o portão. Quem é essa voz? Murmurou, abrindo-o. E lá, no jardim, ele a viu, a menininha de olhos castanhos, ajoelhada em prece. O choque o deixou sem fôlego. Você, o que está fazendo aqui? Luísa ergueu o rosto, surpresa e aterrorizada. Eu, eu rezei por você, senhor. Deus te curou. Rodrigo riu, mas era um riso nervoso, sem convicção. Rezas de uma popozuda? Saia daqui antes que eu chame a polícia. Seus seguranças se aproximaram, mas algo no olhar dela, puro, inabalável, o deteve. Ele gesticulou para que parassem. Internamente, o conflito o dilacerava, raiva pela invasão, mas uma gratidão crescente que ele não admitia. Por que eu? Por que uma estranha como você se importaria? Luísa, tremendo, respondeu: porque todos sofrem. Eu sei o que é perder tudo. Meus pais, o deslizamento levou eles. As palavras dela o atingiram como uma onda. Pela primeira vez, ele viu além da sujeira, uma alma ferida, como a dele. A tensão pairava no ar úmido do jardim, enquanto o sol subia mais alto, iluminando o caminho para uma reviravolta que nenhum dos dois esperava. Rodrigo, dividido entre ceticismo e emoção, permitiu que ela ficasse por um momento, oferecendo um copo d'água. Luísa bebeu, os olhos fixos nele, e sussurrou: Deus ama você, senhor, mesmo que você não acredite. Aquelas palavras ecoaram em sua mente o dia todo, rachando as muralhas de seu coração endurecido. O jardim da vila em Ipanema parecia congelado no tempo, com o sol do meio-dia filtrando-se através das folhas das palmeiras, projetando sombras dançantes no gramado verdejante. O ar carregava o perfume das flores de hibisco e o salgado distante do oceano, mas a tensão entre Luísa e Rodrigo era palpável.
como uma tempestade se formando no horizonte. Luísa estava de pé agora, pequena e frágil, contra a imensidão da mansão, seus pés descalços sujando ligeiramente o piso de pedra polida. Seus olhos castanhos, ainda úmidos de lágrimas, fixavam-se em Rodrigo com uma mistura de medo e determinação. Ela apertava o copo d'água que ele lhe dera, como se fosse um talismã contra o mundo hostil. Eu não minto, senhor, disse ela baixinho, a voz trêmula, mas firme. Eu vi você sofrendo ontem, na praia, quando seus homens me empurraram. Eu senti sua dor aqui. Ela tocou o próprio peito, um gesto inocente que cortou Rodrigo como uma lâmina. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, os punhos cerrados ao lado do corpo. Aos 45 anos, ele aprendera a não mostrar fraqueza, a construir muros mais altos que aqueles ao redor de sua propriedade. Mas ali, naquele instante, algo se rachava. Seu rosto, marcado por anos de estresse e agora pela sombra recente da doença, contorceu-se em uma careta de confusão. Você, uma criança de rua, sentindo minha dor, isso é ridículo, rebateu ele, a voz rouca, ecoando o ceticismo que o definira por décadas. Internamente, porém, uma voz insistente sussurrava: e se for verdade? E se essa pirralha suja for o instrumento de algo maior? Ele se afastou um passo, olhando para os seguranças que esperavam ordens. Levem-na para fora. Isso é invasão de propriedade. Mas sua ordem saiu fraca, sem a autoridade habitual, e os homens hesitaram, notando o brilho estranho nos olhos do patrão. Luísa não se moveu. Em vez disso, ela deu um passo à frente, ousada em sua fé. Deixe-me provar, Senhor. Eu rezo por gente o tempo todo. Meu avô dizia que Deus usa os pequenos para grandes coisas, como Davi e o gigante. Suas palavras eram simples, ecoando as histórias bíblicas que sua avó lhe contara à beira da fogueira na favela. Ela se lembrou das noites em que orava pela mãe, cansada após longos dias de lavanderia, e via a fadiga dela se dissipar como névoa ao amanhecer. Você me chamou de popozuda, de mendiga, mas Deus vê o coração. O seu coração está machucado, como o meu depois do deslizamento. Lágrimas escorreram por suas bochechas sujas, traçando linhas claras na poeira. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Não era pena, mas uma empatia forçada, como se ela estivesse desenterrando memórias que ele enterrara fundo. Sua própria infância em uma favela de São Paulo, roubando pães para sobreviver, sonhando com uma vida melhor que conquistara com unhas e dentes. Ele gesticulou para os seguranças se afastarem e sentou-se em um banco de jardim, sob uma pérgola coberta de videiras floridas. Sente-se, menina. Qual é o seu nome? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a suavidade na voz. Luísa obedeceu, as pernas balançando no ar, e contou sua história em fragmentos entrecortados. Falou do deslizamento em Rocinha, o rugido da terra como um monstro acordando, a casa de tijolos frágeis desabando, os gritos dos vizinhos misturados ao trovejar da chuva. Eu acordei enterrada, só com a cabeça para fora. Chamei por mamãe e papai, mas só veio lama. Um tio me tirou de lá, mas eles se foram. Sua voz falhou e ela baixou a cabeça, os cabelos embaraçados caindo como uma cortina. Rodrigo ouvia, imóvel, imagens vívidas invadindo sua mente. Ele se via aos 9 anos, como ela, correndo pelas ruas enlameadas de Paraisópolis, o pai alcoólatra batendo na mãe até a polícia chegar. Eu construí tudo isso para escapar daquilo, murmurou ele, quase para si mesmo. Mas a doença, ela me arrastou de volta para o fundo. A conversa fluiu como um rio inesperado, serpenteando pelas ruas da memória. Luísa descreveu as noites nas ruas de Lapa, dormindo em papelões sob o arco do Teles. O cheiro de urina,
e samba misturando-se ao medo de ser atacada por bandidos. Eu corro para os becos quando ouço tiros. Os funk das favelas tocam alto, mas é só para esconder o perigo. Ela riu tristemente, lembrando de amigos perdidos para a violência ou a fome. Rodrigo, por sua vez, abriu-se aos poucos, falando do império hoteleiro que erguera. O primeiro hotel em Copacabana, comprado com um empréstimo arriscado, as noites insones negociando com investidores em São Paulo. Eu era como você, Luísa, faminto, sujo, mas o dinheiro muda tudo, ou quase. Ele tocou o abdômen, ainda maravilhado com a ausência de dor. Ontem eu mal conseguia andar. Hoje sinto-me como se tivesse 20 anos. Enquanto falavam, Maria, a cozinheira, observava da janela da cozinha, os olhos úmidos. Ela preparava um almoço simples: arroz com feijão, peixe grelhado e salada fresca do jardim, e vendo a cena, colocou um prato extra na bandeja. Talvez o senhor precise disso, pensou ela, conhecendo o coração endurecido de Rodrigo melhor que ninguém. Quando chamou para a refeição, Rodrigo surpreendeu todos ao convidar Luísa. Venha, coma. Você parece um passarinho faminto. Na mesa de mogno da sala de jantar, com vista para o mar, Luísa comeu devagar, saboreando cada garfada como um banquete real. Obrigada, senhor. Faz tempo que não como assim, disse ela, os olhos brilhando. Rodrigo observava, um sorriso relutante curvando seus lábios. Chame-me Rodrigo e me conte mais sobre essas rezas suas. Luísa hesitou, mas a confiança crescente a encorajou. É um dom, eu acho. Minha avó dizia que veio de Deus no batismo. Eu ponho as mãos e oro. E. Acontece. Curei um cachorro uma vez e uma tia com perna ruim. Ela demonstrou, unindo as mãos e murmurando uma prece simples em português, misturado a palavras antigas aprendidas na igreja. Rodrigo riu no início, mas algo na pureza dela o silenciou. Prove, cure algo meu, se puder. Luísa tocou seu braço, onde uma cicatriz velha de uma cirurgia recente ainda doía vagamente. Senhor, no nome de Jesus, que a dor vá embora. Um calor suave percorreu Rodrigo e a rigidez desapareceu. Ele piscou, atônito. Isso, como? Pela primeira vez, o ceticismo deu lugar à maravilha. Seus pensamentos giravam. É loucura, mas e se for real? Essa criança, ela me salvou. A tarde avançou e Rodrigo, impulsionado por uma curiosidade febril, levou Luísa para um passeio pelo jardim. Caminharam entre as roseiras importadas da França e o lago artificial com carpas coloridas, o sol aquecendo a pele dela pela primeira vez em dias. Ele contou de sua vida solitária, a ex-esposa que o deixara ao saber do câncer, os filhos adultos em Miami que raramente ligavam. Eu tenho tudo, mas nada. A riqueza é uma prisão dourada. Luísa assentiu, compreendendo. Minha mãe dizia que o amor é o maior tesouro, não se compra. Suas palavras ecoaram nele, despertando uma saudade profunda do afeto perdido. Mas nem tudo era paz. Os seguranças murmuravam entre si, desconfiados da invasora. Um deles, o mais rude do encontro na praia, aproximou-se. Senhor Almeida, essa menina é perigosa. Pode ser de uma gangue das favelas. Rodrigo o dispensou com um gesto irritado. Ela é mais segura que vocês. Deixem-nos em paz. Internamente, ele lutava. Adotar uma estranha? Impossível. Mas o milagre o obrigava a questionar tudo. Luísa, sentindo a tensão, orou em silêncio enquanto olhavam o pôr do sol sobre Ipanema, as ondas dançando em tons de ouro. Deus, amoleça seu coração, sussurrou ela. E aos poucos, o gelo começava a derreter, pavimentando o caminho para uma família improvável. Enquanto a noite caía, com luzes da cidade piscando como estrelas caídas, Rodrigo ofereceu a Luísa um quarto de hóspedes para a noite. Só por hoje. Amanhã, veremos. Ela aceitou,
deitando-se na cama macia pela primeira vez em meses, o coração transbordando de esperança. Rodrigo, em seu quarto, não dormiu, revivendo o dia em pensamentos turbulentos. O rio, com sua beleza cruel, testemunhava o início de uma transformação que ecoaria pelas ruas de favelas e hotéis de luxo. A lua cheia pairava sobre Ipanema como uma joia prateada, banhando as ruas em um brilho etéreo que suavizava as arestas duras da cidade. O som das ondas quebrando na praia misturava-se ao murmúrio distante de carros na Avenida Vieira Solto, e o ar noturno carregava o perfume de jasmins silvestres que invadiam o jardim da vila. Luísa, deitada na cama fofa do quarto de hóspedes, enrolava-se nos lençóis limpos como se fossem um casulo protetor. Pela primeira vez em meses, ela não sentia o frio úmido das ruas ou o medo de ladrões noturnos. Seus olhos, ainda abertos, fitavam o teto adornado com um afresco sutil de anjos voando sobre o corcovado, uma visão que a fazia lembrar da igreja de sua avó em Rocinha. Obrigada a Deus por este dia, sussurrou ela, as lágrimas de gratidão molhando o travesseiro. Mas o sono não vinha fácil. Sua mente revivia o encontro com Rodrigo, a raiva dele se dissolvendo como açúcar na água quente. Ele vai me mandar embora amanhã, mas pelo menos eu ajudei, pensou, apertando o ursinho de pelúcia que Maria lhe dera, um presente esquecido no armário da casa. Do outro lado da mansão, Rodrigo andava de um lado para o outro em seu escritório, uma sala ampla com paredes forradas de livros antigos e janelas panorâmicas que davam para o mar escuro. Uma garrafa de uísque pela metade descansava na mesa de carvalho, mas ele não bebia. Pela primeira vez, o álcool parecia desnecessário. Seus pensamentos eram um redemoinho. O milagre do câncer desaparecendo, a menininha de olhos puros que orava como se o mundo dependesse disso, e o vazio que ele carregava há anos, ampliado pela doença. Eu sou um tolo por acreditar nisso, murmurava para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Mas a cicatriz no braço, agora sem dor, era prova irrefutável. Ele se sentou à escrivaninha, ligando o computador para pesquisar sobre milagres em crianças, artigos esparsos sobre curandeiros em favelas, histórias de fé em igrejas evangélicas do Rio. Nada concreto, mas o suficiente para plantar sementes de dúvida em seu ceticismo racional. Se ela curou isso, o que mais ela pode fazer? E por que eu, o homem que despreza os pobres? Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, lembrando da ex-mulher, Clara, que o abandonara com palavras frias. Você está morrendo, Rodrigo. Não quero isso na minha vida. A solidão o sufocava, mas Luísa, aquela mendiga, havia acendido uma luz. Na manhã seguinte, o sol invadiu o quarto de Luísa como um convite ao novo dia. Ela acordou com o cheiro de café fresco subindo da cozinha, misturado ao aroma de bolo de milho assando, uma iguaria que Maria preparava com carinho. Descendo as escadas em silêncio, ainda vestindo as roupas sujas da rua, pois não ousara tocar os armários, Luísa encontrou Rodrigo na sala de jantar, lendo o jornal O Globo. A manchete falava de um novo deslizamento em uma favela próxima, com dezenas de vítimas. Ele ergueu os olhos, surpreso ao vê-la ali, livre e radiante na luz da manhã. Bom dia, Luísa. Dormiu bem? Perguntou, dobrando o jornal. Sua voz era mais suave, sem o tom cortante da véspera. Ela assentiu, sentando-se à mesa opulenta. Sim, senhor. Rodrigo, foi como um sonho. Maria serviu o café da manhã. Ovos mexidos, pão de queijo quentinho, suco de acerola fresca do jardim. Luísa comeu com apetite, mas pausadamente, como se temesse que o banquete terminasse. A conversa recomeçou naturalmente, como um rio que encontra seu curso. Rodrigo,
Impulsionado pela curiosidade, perguntou sobre sua vida na rua. Como você sobrevive lá fora, nas favelas? Lapa, Copacabana, é um mundo cruel. Luísa descreveu as noites sob o viaduto da Perimetral, onde o trânsito incessante abafava os choros de mendigos, e os dias mendigando na praia de Botafogo, com o pão de açúcar erguendo-se como um guardião distante. Eu corro dos PMs, os policiais. Eles batem se a gente fica perto dos turistas. Mas eu oro por eles também às vezes. Seus olhos se iluminaram ao contar de um amigo, Pedro, que perdera uma perna em um tiroteio e que ela tentara curar, sem sucesso total. O dom era seletivo, dependia da fé. Rodrigo ouvia, fascinado e horrorizado. Eu ajudei a construir hotéis ali perto, em Ipanema. Criei empregos, mas nunca vi as sombras por trás. Ele confessou sua própria jornada, de menino pobre vendendo doces nas ruas de São Paulo, a empreendedor que comprara sua primeira propriedade em Copacabana com suor e astúcia. O dinheiro me salvou, mas me isolou. Meus filhos me veem como um caixa eletrônico. Após o café, Rodrigo tomou uma decisão impulsiva. Venha comigo à cidade, quero ver de onde você veio. Eles saíram na limusine preta, serpenteando pelas avenidas arborizadas de Leblon até a Zona Norte, rumo à Rocinha. As ruas mudavam gradualmente, do luxo de boutiques e cafés para o caos vibrante das favelas. O carro subia a encosta íngreme, passando por escadarias coloridas pintadas por artistas locais, fios de energia pendurados como teias e crianças jogando futebol em vielas estreitas. O cheiro de churrasco de rua misturava-se ao de esgoto aberto e o som de funk ecoava de alto-falantes improvisados. Luísa apontava lugares. Ali era minha casa, antes do deslizamento. Veja, o muro rachado ainda está. Rodrigo observava pela janela, o coração apertado. A favela era um labirinto vivo, com moradores saudando uns aos outros, mulheres lavando roupas em baldes plásticos e motos zigue-zagueando perigosamente. Eu nunca entrei aqui, admitiu ele. Meu mundo era o asfalto limpo. Eles pararam perto do local do desastre, marcado por uma cruz improvisada de flores murchas e velas. Luísa desceu, correndo para tocar a terra ainda escura. Mamãe, papai, eu voltei, sussurrou, ajoelhando-se. Lágrimas caíam enquanto ela orava, o vento quente da montanha carregando suas palavras. Rodrigo desceu, hesitante, e se aproximou. Pela primeira vez, ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo a umidade da lama em suas calças caras. Sinto muito pela sua perda, Luísa. Eu, eu perdi minha mãe jovem também. Câncer, como o meu. A confissão saiu rouca, abrindo uma ferida antiga. Luísa olhou para ele, estendendo a mão suja. Deus leva, mas dá de volta. Olhe para você agora. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto moradores curiosos observavam de longe. Um idoso, o mesmo que a resgatara do deslizamento, se aproximou. Luísa, é você, menina? E quem é esse homem? Ela explicou, e o velho abençoou Rodrigo. Ela tem o dom de Nossa Senhora. Cuide dela, Senhor. De volta à vila, a tarde trouxe uma reviravolta. Rodrigo marcou uma consulta com seu médico em um hospital de elite no centro do Rio. O trajeto pela ponte Rio-Niterói era espetacular, com a Baía de Guanabara brilhando sob o sol e o Cristo Redentor vigiando ao longe. No hospital, com paredes brancas e equipamentos de última geração, os exames confirmaram o impossível. O tumor sumira completamente. É um milagre, Sr. Almeida. Nunca vi nada assim, disse o oncologista, um homem de meia idade com óculos grossos, os olhos arregalados. Rodrigo saiu atordoado, Luísa ao seu lado. Foi você, suas rezas, disse ele no carro, a voz embargada. Eu te devo a vida. Luísa sorriu, tímida. Não eu, Rodrigo. Deus.
Mas fico feliz. O dia culminou em uma conversa profunda no terraço da vila, com o sol se pondo em tons de fogo sobre o mar. Rodrigo, vulnerável pela primeira vez, falou de seu arrependimento. Eu era egoísta, construí hotéis para os ricos, ignorando os de baixo. Como você. Luísa, encorajada, compartilhou visões de um futuro. E se a gente ajudasse as crianças como eu? Com comida, escola e orações. A ideia germinava, uma semente de mudança, mas sombras pairavam. Os filhos de Rodrigo ligaram, céticos com a nova fase espiritual. Papai, você está bem? Essa menina é loucura. Ele desligou, irritado, mas determinado. Internamente, o coração endurecido amolecia, vendo em Luísa não uma mendiga, mas uma filha enviada pelo destino. Enquanto a noite caía, com fogos distantes iluminando o céu de Copacabana, Rodrigo abraçou Luísa pela primeira vez. Um gesto desajeitado, mas cheio de emoção. Fique mais um pouco, vamos ver o que o amanhã traz. Ela adormeceu com esperança, e ele, pela primeira vez em anos, sonhou com um futuro não solitário. O rio, com suas contradições de beleza e dor, tecia os fios de uma família nascente. As ruas de Ipanema acordavam com o burburinho matinal de uma cidade que nunca dormia completamente, o sol escaldante de meio-dia transformando o asfalto em um espelho de luz e calor. O ar vibrava com o som de buzinas impacientes na Avenida Atlântica, misturado ao canto de gaivotas, sobrevoando a praia e ao riso de turistas jogando frescobol na areia dourada. Na vila de Rodrigo, o café da manhã era servido na varanda envidraçada, com vista para o jardim tropical, onde borboletas dançavam entre as orquídeas. Luísa, agora vestida com roupas simples, mas novas, um vestido florido que Maria escolhera de um armário esquecido, sentava-se à mesa com uma timidez que contrastava com a opulência ao redor. Seus cabelos, lavados e penteados pela primeira vez em semanas, caíam em cachos suaves, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de maravilha e apreensão. É como viver em um sonho, Rodrigo, disse ela, mordiscando uma fatia de mamão maduro, o suco doce escorrendo por seus dedos. Mas eu sinto falta das ruas, dos amigos lá fora. Rodrigo, do outro lado da mesa, observava-a com um afeto crescente que o surpreendia. Ele vestia uma camisa de linho leve, sem o terno formal que o isolava do mundo, e pela primeira vez em anos, seu rosto exibia um sorriso genuíno, sem as linhas de dor que o definiram. O milagre confirmado pelo médico ainda ecoava em sua mente como um sino distante, dissipando as nuvens de ceticismo que o cercavam. Este é o seu lugar agora, Luísa, pelo menos por enquanto, respondeu ele, a voz carregada de uma ternura paternal que ele mal reconhecia. Internamente, no entanto, o conflito fervilhava. Como explicar aos seus filhos, aos sócios nos hotéis, a presença de uma menina de favela em sua vida? Eles vão pensar que enlouqueci, pensou, lembrando da ligação fria da véspera. Seus filhos, Mariana e Lucas, crescidos em luxo nos Estados Unidos, viam-no como uma relíquia distante, um provedor de mesadas mensais. Papai, traga-a para casa. Isso é caridade passageira ou o quê? Perguntara Mariana com tom cético. A conversa terminara em silêncio, mas semeava dúvidas. Após o café, Rodrigo levou Luísa para um passeio pela praia de Ipanema, um ritual que ele inventara para normalizar sua presença. O calçadão de ondas pretas e brancas serpenteava sob palmeiras altas, e o mar turquesa lambia a areia com um ritmo hipnótico. Luísa caminhava descalça, as conchas afiadas pontilhando a pele de seus pés, mas ela não se importava. Era liberdade, não o concreto duro das ruas de Lapa. Olhe, Rodrigo, uma estrela do mar, exclamou ela,
agachando-se para pegar o pequeno ser cor-de-rosa preso em uma poça. Ele se abaixou ao lado dela, rindo da empolgação infantil. Deixe-a na água, Lu. Ela precisa do mar como você precisa de um lar. As palavras saíram involuntárias, e ele sentiu um aperto no peito. Luísa obedeceu, mas seus olhos se encheram de perguntas não ditas. Você quer que eu fique para sempre, como uma filha? Perguntou ela, a voz baixa contra o rugido das ondas. Rodrigo hesitou, o vento salgado bagunçando seus cabelos grisalhos. Eu não sei ainda. Mas você me salvou. Isso vale mais que qualquer hotel que eu construí. Enquanto caminhavam, conversas profundas emergiam como tesouros escondidos na areia. Luísa contou mais sobre seu dom, como ele se manifestava em momentos de desespero, curando febres em mendigos sob o viaduto da Cinelândia, ou aliviando dores em idosos nas escadarias de Santa Teresa, com suas casinhas coloniais pintadas de cores vivas e bondes rangentes subindo a colina. Não funciona sempre, precisa de fé, da pessoa e da minha. Uma vez, orei por um menino baleado em uma operação da polícia na favela, mas ele se foi. Deus decide, eu acho. Seus olhos se voltaram para o horizonte, onde o dois irmãos se erguia como sentinelas protetoras. Rodrigo ouvia, o coração dividido entre admiração e tristeza pela inocência perdida dela. Eu nunca tive fé. Construí meu império com trabalho, não com orações. Mas agora, você me faz questionar tudo. Ele confessou um segredo. Aos 20 anos, em São Paulo, testemunhara um curandeiro em uma feira livre curar uma cegueira, mas descartara como truque. Talvez eu estivesse errado, como com você. À tarde os levou de volta à vila, onde Maria preparava um almoço farto, moqueca de peixe com dendê, arroz de coco e farofa crocante, aromas que preenchiam a cozinha como memórias de família. Enquanto comiam no pátio interno, com uma fonte borbulhante ao fundo, Rodrigo compartilhou histórias de sua juventude pobre. Eu vendia balas nas ruas da Liberdade, em São Paulo, entre os lanternas chineses e o cheiro de yakisoba. Sonhava com o Rio, com praias e hotéis. Cheguei aqui aos 25, lavando pratos em um restaurante na Lapa, ouvindo samba até o amanhecer. Luísa ria, imaginando-o jovem e faminto como ela. Então somos iguais, né? Sobreviventes. Mas a leveza foi interrompida por uma visita inesperada. Clara, sua ex-esposa, chegara de São Paulo após ouvir rumores do milagre através de amigos em comum. Ela entrou na vila com passos firmes, o vestido elegante contrastando com um ambiente casual, os cabelos loiros perfeitamente arrumados. Rodrigo, o que é isso que ouvi? Câncer curado por uma criança de rua? Perguntou Clara, os olhos frios varrendo Luísa como se fosse uma intrusa. A tensão era elétrica, o ar pesado como antes de uma tempestade tropical. Rodrigo se levantou, protetor. Ela se chama Luísa, Clara. E sim, ela orou por mim. Os médicos confirmaram. Clara riu, um som cortante. Oração? Você, o homem de negócios, acreditando em superstições de favela? Isso é ridículo. E agora o quê? Vai adotá-la? Seus filhos vão odiar. Luísa encolheu-se na cadeira, sentindo o peso das palavras como um tapa. Eu não sou superstição. Eu ajudei ele porque ele precisava, murmurou ela, os olhos baixos. Clara se virou para ela, o tom condescendente. Você é uma menininha suja das ruas. Volte para sua lama antes que cause mais problemas. Rodrigo explodiu. Chega, Clara. Você me abandonou quando eu mais precisei. Saia da minha casa. A discussão ecoou pelo pátio, cheia de acusações antigas. O divórcio amargo, as brigas por dinheiro, a frieza que os separara. Luísa, com lágrimas nos olhos, fugiu para o jardim, ajoelhando-se entre as flores. Deus, por que as pessoas machucam tanto?
Ajude o Rodrigo a perdoar, como eu perdoei pela minha família. Sua prece era fervorosa, as mãos tremendo. Do lado de fora, Clara partiu em seu carro, deixando um rastro de fumaça e ressentimento. Rodrigo a encontrou ali, ajoelhada, e se sentou ao seu lado. Desculpe por isso, Luísa. Ela. Nós fomos casados 20 anos, mas acabou. Ele tocou seu ombro, um gesto de consolo. Internamente, a visita reacendera feridas. O medo de ser julgado, de perder o respeito nos círculos ricos. Mas ver Luísa ali, vulnerável, mas forte, o fortaleceu. Vamos enfrentar isso juntos. Eu te protejo. A noite trouxe uma reviravolta positiva. Inspirado pela conversa da manhã, Rodrigo ligou para seus advogados em um escritório no centro do Rio, com vistas para o Teatro Municipal e suas colunas neoclássicas. Quero iniciar os papéis para a adoção. Sim, de uma menina de 9 anos das favelas. A secretária ficou em silêncio, atônita. Luísa, ouvindo da porta, correu para abraçá-lo. Sério, eu posso ser sua filha? Rodrigo assentiu, os olhos úmidos. Se você quiser, vamos construir algo novo. Eles passaram a noite planejando. Visitas às favelas para ajudar crianças como ela, talvez um fundo para educação e saúde. Mas sombras persistiam. Os filhos ligaram novamente, furiosos. Papai, isso é uma loucura. Pense nos negócios. Rodrigo desligou, determinado. Eles vão entender, ou não. Mas você é minha família agora. Enquanto o luar banhava o jardim, Luísa adormeceu no colo dele, pela primeira vez sentindo-se segura. Rodrigo, velando seu sono, refletia. O rio, com suas praias idílicas e favelas escondidas, ensinava que a cura ia além do corpo. Era do coração. O caminho para a adoção começava, mas desafios maiores aguardavam, tecendo uma tapeçaria de redenção e amor improvável. Os dias seguintes na vila de Ipanema se desenrolavam como páginas de um livro antigo, cheias de reviravoltas suaves e tensões subjacentes, com o sol do rio tecendo uma trama dourada sobre as ruas e praias. A Avenida Vieira Souto fervilhava de vida. Ciclistas elegantes pedalavam pela ciclovia à beira-mar. Vendedores de coco fresco gritavam suas ofertas sob as palmeiras, e o ar salgado misturava-se ao perfume de protetor solar das turistas europeias. Dentro da mansão, Rodrigo mergulhava no processo de adoção com uma determinação feroz, consultando advogados em reuniões virtuais que o mantinham preso à mesa de mogno do escritório. Seus olhos, antes opacos pela doença, agora brilhavam com propósito, mas linhas de preocupação sulcavam sua testa. Isso não vai ser fácil, Luísa, disse ele uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, o vapor do café preto subindo como fantasmas matinais. Os tribunais brasileiros exigem laudos, visitas sociais, e minha família, eles estão contra. Luísa, sentada com as pernas balançando na cadeira alta, assentiu com sabedoria além de seus 9 anos. Deus abre caminhos, Rodrigo, como abriu o seu corpo. Seu sorriso inocente era um bálsamo, mas internamente ela temia. E se ele mudasse de ideia? As noites na rua ainda a assombravam em sonhos, com o eco de tiros distantes e o frio da chuva em Rocinha. O processo burocrático os levou ao centro do Rio, um labirinto de edifícios coloniais e avenidas largas como a Rio Branco, ladeada por palmeiras imperiais e lojas antigas de armarinhos. O Fórum de Adoção, um prédio imponente com fachada de azulejos portugueses rachados pelo tempo, cheirava a papel velho e café requentado. Rodrigo e Luísa entraram de mãos dadas, ela apertando os dedos dele como âncora em um mar de olhares curiosos. A assistente social, uma mulher de meia idade chamada Dona Rosa, com óculos de armação fina e um caderno surrado, os recebeu em uma sala apertada com ventilador rangente.
Senhor Almeida, sua situação é incomum. Um homem rico adotando uma menina de rua. Conte-me sobre o milagre que você mencionou no dossiê. Rodrigo explicou, a voz firme, mas embargada. O câncer, as orações de Luísa, os exames médicos que viraram o caso em notícia nos jornais locais. Luísa demonstrou timidamente, orando por uma planta murcha na janela. Folhas secas ganharam viço verde em minutos. Dona Rosa piscou, atônita. Meu Deus, isso é real? Mas sua empatia se estendia. A menina tem histórico trágico. O deslizamento em Rocinha foi devastador. Ela precisa de estabilidade. Luísa, sentindo a tensão, orou em silêncio. Senhor, toque o coração dela, que ela veja que somos família. Enquanto os papéis tramitavam, Rodrigo começou a planejar o futuro que imaginara no terraço daquela noite fatídica. Ele convocou uma reunião em seu hotel principal em Copacabana, o Luxor Beach, um arranha-céu de vidro e mármore que dominava a praia com piscinas infinitas e spas de luxo. O lobby ecoava com o tilintar de taças e conversas em vários idiomas, o cheiro de flores tropicais no ar. Seus sócios, homens de ternos caros e relógios reluzentes, sentaram-se à mesa de conferências com vista para o calçadão lotado. Gentlemen, proponho um fundo de caridade, mãos de fé para crianças de favelas, educação, saúde, abrigos, inspirado por uma experiência pessoal. Ele hesitou, mas prosseguiu, contando a história de Luísa sem detalhes sobrenaturais, focando na resiliência dela. Os sócios murmuraram, céticos. Rodrigo, isso afeta os lucros. Nossos hotéis são para a elite, não para mendigos. Um deles, Paulo, um executivo magro com sotaque paulista, riu. Você virou santo agora? Depois de anos competindo sem piedade? Rodrigo bateu na mesa, a veia na testa pulsando. Eu era um egoísta. Construí isso ignorando o sofrimento ao lado. Luísa me ensinou que riqueza sem propósito é poeira. A discussão acalorada durou horas, cheia de números e ideais colidindo, mas Rodrigo saiu vitorioso. O fundo foi aprovado, com doações iniciais de sua fortuna pessoal. Internamente, ele exultava. Pela primeira vez, o dinheiro serve aos outros, como ela me serviu. Luísa, enquanto isso, adaptava-se à vida na vila, com uma mistura de alegria e saudades. Maria a ensinou a cozinhar brigadeiro de chocolate na cozinha ampla, com panelas de cobre penduradas e o rádio tocando bossa nova suave. Você tem mãos de fada, menina, disse a cozinheira, provando a massa doce. Luísa ria, os cachos balançando, mas à noite, sozinha no quarto com vista para o jardim iluminado por lanternas, chorava pela avó perdida e pelos amigos nas ruas. Eles me chamam de traidora se eu esquecer, pensava, orando para que seu dom alcançasse Rocinha à distância. Um dia, ela pediu a Rodrigo: Podemos voltar à favela? Eu quero ajudar, como você curou. Ele concordou, e eles partiram em um Jeep off-road, subindo as curvas sinuosas da Serra da Carioca até Rocinha. A favela pulsava com vida. Escadarias grafitadas com murais de heróis locais, crianças correndo com pipas de plástico e o cheiro de feijoada cozinhando em fogões a gás. Moradores reconheceram Luísa, rodeando o carro com abraços e perguntas. Você tá viva, menina? E com um rico. Eles visitaram o local do deslizamento, agora com uma placa memorial. Nomes dos mortos entalhados em madeira, flores frescas ao redor. Luísa ajoelhou-se, tocando a terra seca. Mamãe, papai, eu encontrei uma família, mas não esqueço vocês. Um grupo de crianças órfãs se aproximou, magras e sujas, olhos famintos. Luísa, impulsionada por seu dom, orou por uma menina chamada Sofia, de 7 anos, com uma ferida infeccionada na perna de um acidente recente. Senhor, cure-a como curou Rodrigo. As mãos pequenas sobre a pele inflamada, e a febre baixou,
a pus secando como por magia. Os moradores ofegaram, formando um círculo de preces. É um anjo! Gritou uma mulher. Rodrigo, testigo, sentiu um arrepio. O poder dela era real, transformador. Ele anunciou o fundo. Vamos construir uma escola aqui. Comida, médicos, tudo. A multidão aplaudiu. Lágrimas misturando-se ao suor. O sol poente tingindo as moradias de laranja. Mas a felicidade era temperada por conflitos. Os filhos de Rodrigo chegavam ao Rio para uma conversa familiar, aterrissando no aeroporto Galeão em um jato particular. Mariana, de 30 anos, advogada em Nova York, e Lucas, 28, gerente de TI em Miami, entraram na vila com malas caras e expressões duras. O jantar na sala de jantar foi tenso. Pratos de frutos do mar frescos, esfriando na mesa, o som das ondas ao fundo. Papai, isso é insano, disse Mariana, cutucando o camarão com o garfo. Adotar uma menina que você mal conhece e esse papo de milagre é manipulação de favela. Lucas assentiu, os olhos frios. Nossos advogados dizem que é risco. E o fundo? Vai diluir sua fortuna. Pense em nós, herdeiros. Luísa, sentada quieta, sentiu as palavras como espinhos. Eu não manipulo. Eu ajudei porque ele doía. Como vocês não ajudaram? Sua voz infantil cortou o ar e o silêncio caiu. Rodrigo defendeu-a. Vocês me abandonaram quando eu estava morrendo. Ela me salvou. Ela é família agora. A discussão explodiu em acusações, ingratidão dos filhos, loucura do pai. Mariana gritou: Você mudou, papai, por causa dessa pirralha suja. Luísa correu para o quarto chorando, orando. Deus una eles. Toque seus corações duros. Rodrigo os confrontou no jardim sob as estrelas, o cheiro de jasmim no ar. Eu errei com vocês também. Fui ausente, obcecado por negócios. Mas Luísa me ensina perdão. Aos poucos, as lágrimas fluíram. Mariana confessou o medo de perder o pai novamente. Lucas admitiu ciúmes da atenção nova. Um abraço desajeitado selou a trégua. Vamos tentar, papai, mas devagar. Luísa, espiando da janela, sorriu através das lágrimas. Seu dom estendia-se ao emocional, curando laços rompidos. Os dias se transformaram em semanas, com o fundo ganhando forma. O primeiro anúncio em jornais como Folha de São Paulo, chamando voluntários. Rodrigo e Luísa visitavam o hotel em Copacabana, onde quartos vazios seriam convertidos em abrigos temporários. O lobby, com lustres de cristal, agora ecoava planos de futuro. Mas um desafio maior surgiu. Burocracia travava a adoção, com questionamentos sobre o dom de Luísa como possível exploração. Dona Rosa ligou. Há rumores de seita. Precisamos de mais provas. Rodrigo, furioso, orou pela primeira vez em anos ao lado de Luísa no jardim. Se você curou meu corpo, cure isso também. Enquanto o rio noturno cantava com fogos de carnaval precoce, a família em formação fortalecia-se. Luísa dormia segura, sonhando com uma escola em Rocinha. Rodrigo, velando, sabia. O milagre continuaria, mudando vidas além da deles. O coração oprimido encontrava paz, e o fundo nascia como semente de redenção para as ruas esquecidas. O tempo no Rio de Janeiro parecia acelerar como as águas turbulentas do rio Tietê em São Paulo, mas com a graça dançante das ondas de Ipanema, onde o sol poente tingia o céu de tons vermelhos e púrpuras, refletindo-se nas vitrines dos prédios modernos ao longo da rua Farm de Amoedo. As noites ali eram uma sinfonia de sons. O riso abafado de casais em restaurantes à beira-mar, o tamborilar distante de um samba improvisado em um bar escondido e o sussurro constante do oceano que lambia a praia como um amante paciente. Na vila de Rodrigo, semanas se transformaram em meses desde o confronto familiar, e o ar dentro das paredes brancas e floridas
Carregava agora um perfume de esperança misturado ao jasmim do jardim. Luísa, com 10 anos recém-completados em uma festa simples organizada por Maria. Bolo de chocolate com velhinhas trêmulas e presentes embrulhados em papel colorido. Já não era a menininha encolhida das ruas de Lapa. Seus cabelos pretos agora caíam em tranças bem cuidadas, tecidas por Maria todas as manhãs. E seus olhos castanhos carregavam uma luz confiante, como se o dom divino dentro dela tivesse florescido sob o sol constante da estabilidade. Ela corria pelo gramado com um vestido leve de algodão, colhendo flores para um vaso na sala de jantar, rindo enquanto as borboletas a perseguiam. Rodrigo, olha, uma flor que parece um anjo! Exclamava ela, estendendo uma orquídea branca para ele, que observava da varanda com um sorriso paternal que suavizava as linhas de seu rosto. Rodrigo Almeida, aos 45 anos, havia mudado mais que seu corpo curado. Seu coração, outrora uma fortaleza de aço forjado nos negócios implacáveis do Rio, agora batia em ritmo com a compaixão que Luísa lhe ensinara. Ele vestia camisas casuais de linho, sem gravatas ou ternos que o isolavam, e passava as manhãs no escritório da vila, coordenando o lançamento oficial do Fundo Mãos de Fé. Papéis espalhados pela mesa de carvalho mostravam planos ambiciosos, parcerias com ONGs locais, doações para a construção de escolas em favelas como Rocinha e Vidigal e programas de saúde que incluíam não só médicos, mas espaços para oração e apoio emocional. Isso é mais que caridade, Luísa. É redenção, disse ele uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, o sol filtrando-se através das folhas das palmeiras. Seus passos eram sincronizados, como pai e filha, e internamente, Rodrigo lutava contra as sombras restantes, o medo de que o passado o alcançasse, as críticas da imprensa sensacionalista que chamava o milagre de história de favela para rico em busca de imagem. Mas Luísa, com sua sabedoria infantil, respondia: Deus não liga para jornais, ele vê o que fazemos no coração. Suas palavras ecoavam as preces que ela ainda sussurrava à noite, ajoelhada ao lado da cama king size, que agora era dela, pedindo proteção para a nova família e cura para as ruas esquecidas. O processo de adoção, que se arrastara como uma serpente pelas curvas burocráticas do sistema brasileiro, finalmente chegava ao clímax. Dona Rosa, a assistente social, retornara à vila em uma manhã chuvosa, quando o céu de Ipanema se cobria de nuvens cinzentas, a chuva tamborilando nos telhados de telha vermelha e transformando o jardim em um mosaico reluzente de poças. Ela carregava uma pasta grossa, os óculos embaçados pela umidade, e sentou-se na sala de estar com paredes adornadas por quadros de artistas cariocas, paisagens do Pão de Açúcar e da Pedra da Gávea que capturavam a essência selvagem da cidade. Senhor Almeida, Luísa, após as visitas domiciliares e os laudos psicológicos, o tribunal aprovou. Vocês são oficialmente uma família. As palavras pairaram no ar como um milagre palpável, e Luísa pulou da cadeira, abraçando Dona Rosa com força. Obrigada. Deus te abençoou por isso. A mulher sorriu, limpando uma lágrima discreta. Eu vi o amor crescer aqui. Não é comum em casos como esse. Rodrigo, com a voz embargada, assinou os papéis com mãos trêmulas, sentindo um peso sair de seus ombros como a chuva lavando as ruas. Eu prometo cuidar dela, Dona Rosa, como ela cuidou de mim. Internamente, ele revivia o dia do encontro na praia de Copacabana. O empurrão dos seguranças, suas palavras cruéis de mendiga suja, e como tudo aquilo levara a esse momento de redenção. Agora, Luísa era sua filha legal, e o nome Almeida seria o escudo que a protegeria do mundo cruel.
A notícia da adoção vazou para a imprensa, transformando a vila em um redemoinho de repórteres e câmeras que se aglomeravam do lado de fora dos portões de ferro forjado, suas vozes ecoando pela Rua Prudente de Moraes, como um enxame agitado. Jornais como o Jornal do Brasil estampavam manchetes: Magnata de hotéis adota menina milagrosa das favelas, um conto de fé e fortuna. Rodrigo Protetor manteve Luísa longe dos flashes, mas usou a atenção para impulsionar o fundo. Ele organizou uma coletiva no salão de baile de seu hotel em Copacabana, um espaço grandioso com lustres de cristal pendurados no teto alto e janelas que emolduravam a praia lotada de banhistas. O ar cheirava a maresia e perfume caro, e o público incluía jornalistas, celebridades locais e até o prefeito da cidade, um homem carismático com terno azul que apertava mãos com vigor. Hoje, anunciamos o Fundo Mãos de Fé, inspirado na jornada de minha filha Luísa. Disse Rodrigo no púlpito, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Ela veio das ruas de Rocinha, sobrevivente de um deslizamento que levou seus pais e, com sua fé, curou o incurável em mim. Agora ajudaremos centenas de crianças como ela. Escolas em favelas, clínicas gratuitas, programas de mentoria. Porque o Rio é mais que praias e carnaval. É corações partidos que precisam de cura. Luísa, ao seu lado, em um vestido branco simples, acenou timidamente para a multidão, seu dom sussurrando em seu coração. Senhor, use isso para o bem. A plateia aplaudiu, mas nem todos eram aliados. Um repórter cético perguntou: Isso é marketing, senhor Almeida? Ou realmente acredita em milagres? Rodrigo olhou para Luísa e respondeu: Eu acredito nela, e ela é prova viva. Os filhos de Rodrigo, Mariana e Lucas, que haviam retornado aos Estados Unidos após a trégua tensa, agora se envolviam mais. Mariana, a advogada de Nova York, veio ao Rio para ajudar com os aspectos legais do fundo, instalando-se temporariamente em um quarto de hóspedes da vila. Seus saltos altos clicavam no piso de mármore enquanto discutia contratos na mesa da cozinha, o cheiro de café forte no ar. Papai, você está mudando o mundo. Eu sinto orgulho, confessou ela uma noite, durante um jantar familiar com pratos de bobó de camarão preparados por Maria. Lucas, o mais reservado, contribuía remotamente com ideias para um site do fundo, mas ligava toda semana, sua voz suavizando pelo telefone. Ei, Luísa, me conte sobre a escola nova. Você vai ser a chefe das orações? Luísa ria, respondendo com entusiasmo, e aos poucos, o passado de ausências era perdoado. Eles são família também, dizia ela a Rodrigo, enquanto caminhavam pela praia ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como uma bola de fogo, as ondas deixando pegadas molhadas na areia. Rodrigo assentia, o braço ao redor dos ombros dela. Você nos uniu, filha. Seu dom cura mais que corpos. O Fundo Mãos de Fé ganhava vida palpável nas favelas. Rodrigo e Luísa visitavam Rocinha semanalmente, subindo as escadarias íngremes pavimentadas com tijolos coloridos, passando por barracos de madeira e tijolo onde mulheres penduravam roupas em varais estendidos entre postes de luz. O ar era denso com o cheiro de mandioca frita e incenso de terreiros de umbanda, e o som de crianças gritando em jogos de futebol ecoava pelas vielas. A primeira escola, um prédio modesto de 2 andares com paredes pintadas de azul e amarelo, as cores da bandeira brasileira, fora inaugurada com uma cerimônia simples. Fitas cortadas por Luísa, que orou pela proteção do lugar. Que esta casa seja um farol para as crianças perdidas como eu fui, disse ela, sua voz amplificada por um microfone improvisado. Moradores lotavam o pátio, muitos com lágrimas nos olhos,
lembrando o deslizamento que ceifara vidas. Sofia, a menina que Luísa curara meses antes, agora corria livre, ajudando a distribuir cadernos e lápis doados. Você salvou minha perna, mana. Agora salva todos, disse ela, abraçando Luísa. Rodrigo, testigo de tudo, sentia o coração transbordar. Eu ignorava isso tudo, construindo hotéis para turistas enquanto eles sofriam ao lado. Que tolo eu fui! Ele conversava com os pais locais, ouvindo histórias de violência policial, fome e sonhos adiados, prometendo clínicas onde médicos voluntários trariam remédios e esperança. Mas nem tudo era perfeito. Sombras do passado testavam a nova família. Clara, a ex-esposa, reapareceu em uma carta formal enviada por correio, chegando em um envelope bege com selo de São Paulo. Rodrigo, ouvi sobre a adoção. Cuidado para não repetir erros. Crianças de favela trazem problemas. As palavras a atingiram como uma brisa fria, mas Rodrigo a mostrou a Luísa, que orou sobre o papel amassado. Ela tem dor também, Rodrigo. Ore por ela. Inspirado, ele ligou para Clara, a conversa longa e emocional acontecendo na varanda sob as estrelas, o som das cigarras no jardim como fundo. Você me deixou, mas eu te perdoo. Venha ver nossa família se quiser. Clara hesitou, mas meses depois apareceu em uma visita relutante, trazendo um presente para Luísa, um colar de contas coloridas, remanescente de sua infância. Eu errei, menina. Seja feliz aqui. O perdão era incompleto, mas um passo, e Luísa sorriu. Deus cura corações devagar, como rios cavando montanhas. O clímax veio em um dia de gala para o fundo, um evento beneficente no Teatro Municipal do Rio, no coração do centro, onde a arquitetura neoclássica com colunas de mármore e lustres dourados contrastava com a vida caótica das ruas ao redor, camelôs vendendo óculos falsos na Praça Floriano, bondes rangentes na Carioca. Celebridades, empresários e moradores de favelas preenchiam as poltronas vermelhas, uma mistura improvável de ternos Armani e roupas simples remendadas. Rodrigo subiu ao palco com Luísa ao lado, o holofote iluminando seus rostos. Esta noite, celebramos não só doações, mas transformação. Luísa, minha filha, veio das ruas e me ensinou que o verdadeiro luxo é a compaixão. Ele contou a história completa: o deslizamento, a oração nos portões da vila, o milagre do câncer. Luísa, corando sob as luzes, demonstrou seu dom orando por uma idosa na plateia, com artrite que a impedia de andar. A mulher se ergueu, passos firmes, e o teatro explodiu em aplausos. É real, um milagre no Rio. Gritavam. O prefeito anunciou subsídios governamentais e o fundo arrecadou milhões, o suficiente para 10 escolas e clínicas. Enquanto o evento terminava com um samba animado no foyer, tambores pulsando como corações unidos, Rodrigo e Luísa saíram para as ruas do centro, agora iluminadas por postes antigos e vitrines de lojas noturnas. Eles pararam na escadaria de Lapa, onde o arco do Tele se erguia como um portal para o passado dela. Aqui eu dormia, Rodrigo. Agora é só memória. Ele a abraçou, o vento noturno carregando o cheiro de cachaça e flores. E agora é nosso futuro, juntos. Seus filhos presentes no evento se juntaram. Mariana com um sorriso orgulhoso, Lucas carregando flores para Luísa. A família estava completa, reconciliada no fogo da fé e do amor. Anos se passaram, mas naquela noite, sob o céu estrelado do rio, com o Cristo Redentor vigiando das montanhas, Rodrigo e Luísa caminhavam pela praia de Ipanema, pés na areia fria. O fundo prosperava, salvando centenas de crianças de deslizamentos, violência e fome. Luísa, agora uma adolescente com o dom ainda ativo, orava pelas favelas, e Rodrigo, o homem que chamara de mendiga, via nela a salvação de sua alma.
Obrigada por me escolher, pai, disse ela. Obrigada por me curar, filha, respondeu ele. O rio, com suas belezas e dores, testemunhava o milagre final. Uma família nascida das cinzas, mudando o mundo um coração de cada vez.